Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir a Ele que nos ilumine, nos guie, para que possamos compreender as suas lições de luz e praticarmos cada uma de suas palavras. Que Ele esteja sempre no meio de nós. Assim seja, graças a Deus. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui do CRE. Hoje nós vamos falar da lição 132 do livro Vinho de Luz. Esta que é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Essa lição é intitulada Vigilância. E Emmanuel traz do Evangelho de Mateus o seguinte versículo: Vigiai, pois, porque não sabeis o que hora virá o vosso Senhor. Vigiai, tomar conta dos nossos pensamentos, prestarmos atenção nos pensamentos ruins e elevarmos os nossos pensamentos a Deus. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Emmanuel traz então alguns aspectos materiais para ilustrarmos como uma metáfora, para nos ajudarmos a entender a importância de termos os nossos pensamentos atentos. Ele começa dizendo que não é porque somos aprendizes do Evangelho que nós não deveremos tomar conta dos nossos pensamentos. Todos somos responsáveis por aquilo que emitimos. Jesus também utiliza uma metáfora similar nessa passagem do Evangelho de Mateus para nos explicar isso. Ele diz que se o dono de uma plantação soubesse a que horas o ladrão viria, é claro que ele vigiaria de mais de perto, com mais atenção. E Emmanuel nos diz, nós fomos capazes de desenvolvermos roupas, casas, para nos preservarmos. É a lei de conservação que Kardec nos disse. Mas é claro que a profundidade dessas lições não está restrita ao campo material. Porque nós sabemos que no momento da nossa desencarnação, todos os nossos bens materiais ficarão aqui. Mas o que é que vai conosco? O que é que nós levamos e nós não perdemos com a desencarnação? Os nossos desenvolvimentos morais e intelectuais. E é sobre isso que nós precisamos aprofundarmos um pouco mais a reflexão. Vou comentar um pouco sobre a lição 21 do livro Boa Nova, que é intitulada A Lição da Vigilância. O livro Boa Nova é uma psicografia também de Chico Xavier, mas agora pelo espírito Irmão X. Nessa lição, Humberto de Campos, que é o Irmão X, traz um pouco mais de detalhes, como se nos quisesse dar a oportunidade de fazermos parte de alguns momentos importantes do Evangelho. Muito embora não fique dito no texto, é claro que para quem conhece o Evangelho, quem leu, ele está falando da passagem do capítulo 16 de Mateus. Todos os evangelistas trouxeram isso, mas Mateus com um pouco mais de detalhes. E é o momento em que Jesus, reunido com os apóstolos, começa a falar para eles o que virá a seguir, quais são os próximos passos e onde que Jesus começa a revelar para os apóstolos o que virá a ser, que nós conhecemos como sofrimento, a cruz e tudo mais. Então os apóstolos estão reunidos com Jesus e Jesus faz a primeira pergunta para os apóstolos: quem o povo diz que eu sou? E aí cada um diz, e olha que interessante, eles dizem, vós sois Elias, vós sois o retorno de João Batista. Então percebam que a ideia de reencarnação era presente já naquele tempo. Então o povo já enxergava ou tinha uma ideia de Jesus como sendo o retorno de algum desses profetas. Até que Jesus faz uma outra pergunta: e vós que comungais comigo? Ou seja, pergunta para os apóstolos: e vocês que estão convivendo comigo, quem dizes que eu sou? É quando Pedro então proclama: vós sois o Cristo, o Salvador, Filho de Deus vivo. Jesus então: bem-aventurado és tu, Pedro, porque quem dizes não é a carne, mas meu Pai que estás no céu.
Ou seja, ele quer dizer, Pedro teve uma inspiração divina para dizer que aquele Espírito que estava ali junto com eles encarnados era o Cristo, o Messias, o enviado por Deus. Bom, Pedro se sentiu vitorioso espiritualmente, bastante orgulhoso de si por estar comungando com Deus. E Jesus prossegue, explicando o que é que vem acontecer, dizendo aos apóstolos que ele virá sofrer, que ele será traído, que ele precisa passar por aquilo. E eu quero destacar primeiro esta passagem. Ele diz assim nas palavras de Humberto de Campos: nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor, o amor divino, e conquistarei com sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Então Jesus explica que ele passará por esses sofrimentos para que ele mostre para todos nós encarnados que sofremos que existe uma alternativa, que existe um caminho. Ele ainda comenta no decorrer dessa lição, imagine que estamos num barco em alto mar com uma forte tempestade. De quem nós gostaríamos de ouvir conselhos? De um capitão experiente que já passou por essa situação muitas vezes ou de alguém que está na tranquilidade da praia? Jesus conhecia os sofrimentos por ser um Cristo, por já ter atingido as mais altas esferas da elevação moral, mas ele veio exatamente sofrendo para que o povo enxergasse nele não somente palavras, mas as atitudes de passar pelos sofrimentos e encontrar caminho. E o que é que ele ensinou naqueles momentos derradeiros? A vigilância. Ele elevou ao Pai os seus pensamentos, pediu ao Pai proteção. Jesus ensinou perdão. Perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E não termina por aí. O Evangelho é um Evangelho de vida. Depois da desencarnação de Jesus, ele retorna no domingo mostrando ou comprovando a imortalidade da alma. Era preciso que ele passasse por aqueles sofrimentos, porque não basta simplesmente vir aqui falar, é preciso vivenciar aquilo. Jesus veio então dar testemunho dos seus ensinamentos divinos. Bom, naquele momento, a assembleia com os apóstolos já estavam bastante preocupados, com medo, não queriam acreditar, quando então Pedro se volta para Jesus e, como num ar até soberbo, querendo aconselhar o mestre, ele diz: Jesus, mestre, não convém que falamos assim. Como é que pode um Deus justo e bom deixar que o seu filho sofra desta maneira como vós está nos dizendo? E aí Jesus então alerta: afasta-se de mim, porque agora já não é mais o Pedro elevado que está dizendo, mas sim o homem preocupado com as coisas da carne. E ele fica chocado, chateado, porque alguns momentos atrás Jesus disse que ele estava em comunhão com Deus e agora não está mais. O que é que acontece? O que mudou dali para frente? Jesus explicou claramente que era necessário que aqueles acontecimentos se passassem com ele para que ele mostrasse ao povo, mostrasse a nós, a humanidade, o caminho e as alternativas. Pedro então fica chateado, espera o dia passar. No dia seguinte, sentindo novamente o acolhimento de Jesus, sentindo que foi perdoado, porque obviamente o mestre não guardaria rancor do seu apóstolo, ele então volta e indaga a Jesus: mas o que aconteceu naquele momento? O Senhor tinha me dito que eu estava em comunhão com Deus, depois para eu me afastar, eu não entendi o que aconteceu. Eu destaco aqui uma nova passagem onde Jesus vem e diz a Pedro: basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, na jornada do mundo. Também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas.
por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar. Porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas no céu. Olha que profundo é essa lição de vigilância. Pedro, que num pequeno momento, num pensamento elevado aos céus, comungou com Deus, foi inspirado a responder aquela pergunta: quem vós acreditais que eu sou? Num segundo momento, com apenas um pensamento, também foi às trevas. E Jesus, através do seu sofrimento na cruz, nos ensina a importância de sempre termos os pensamentos elevados, mesmo durante os maiores sofrimentos. Porque é a vigilância e a elevação do nosso moral que fará com que encontremos os caminhos para sair dos nossos maiores sofrimentos. Por que é que tem que vir pelo sofrimento? Porque o sofrimento nos engrandece, nos torna mais benevolentes, nos permite enxergar o nosso próximo com outros olhos. E se formos capazes de fortalecermos a nossa fé, nós conseguiremos elevar o nosso pensamento a Jesus, como o próprio Mestre fez durante o seu sofrimento na cruz, pedindo perdão ao Pai, ou pedindo para que o Pai perdoasse aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, porque ele sabia que estavam todos na sua infância do desenvolvimento moral. Então perceba que lição profunda traz Emmanuel também neste capítulo. Não somente de vigiarmos os nossos bens materiais que vão ficar aqui depois da nossa desencarnação, mas a importância de que, com um pensamento de amor, nos elevamos ao céu, mas uma consideração ou uma palavra fútil, também vamos para as trevas. Olha como é importante a nossa responsabilidade sobre o nosso desenvolvimento moral. Então, meus amigos, que a gente possa refletir sobre essas palavras e essas lições que Humberto de Campos nos traz com tanto carinho e com tantos detalhes no livro Boa Nova, que Emmanuel vem sintetizar através dessa metáfora de cuidarmos da nossa casa, e é só fazermos o comparativo de que o nosso espírito é a nossa casa, que jamais nos separaremos dele, que na desencarnação tudo aquilo que angariarmos de desenvolvimentos intelectuais e também morais estará conosco. Como é importante mantermos os pensamentos elevados e quando estivermos dentro dos sofrimentos, quando acreditarmos que aquela dor não tem fim, lembremos do Mestre Jesus. Indulgência, benevolência, perdão, pensamento elevado a Deus, fé, confiança fortalecidas. Que possamos sempre termos os nossos pensamentos vigilantes. Fiquemos todos na paz de Jesus. Que assim seja.